Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos à nossa dose semanal de literatura. Eu sou a professora Carol Bicalho e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a transição entre a Idade Moderna, entre a Idade Média e a Idade Moderna. Bom, no último vídeo eu falei sobre o nascimento da língua portuguesa, da literatura portuguesa e como que a Idade Média foi importante para isso, como que o trovadorismo influenciou a primeira, né, na verdade foi a primeira manifestação literária aí, com características de Portugal. E agora eu vou falar um pouquinho sobre essa transição, ok? Então a gente está ali entre o século XIV e o século XV, e a gente tem o surgimento de uma corrente filosófica e artística que se chama humanismo. Bom, o humanismo ela marca, né, a transição da era medieval para o Renascimento. Como falei, desculpa, gente, eu pus errado ali. É entre o século XIV e o XV, e não 16 e 15. O teocentrismo ele está em declínio, né? E a valorização do homem sendo aí talvez o principal em relação ao humanismo. A gente tem um antropocentrismo crescendo. E o papel da literatura continua ainda, gente, sendo divertir o público do palácio feudal, né? Então a gente continua com essa função da literatura como um lugar de divertimento das pessoas. Então ela ainda não tem um viés político, pedagógico, que ela vai tomando, ou subjetivo, né, ao longo dos tempos. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Uma das coisas mais interessantes que acontece aqui e que muda os caminhos da literatura é a imprensa de Gutenberg. A gente vai ter o advento, né, esse advento de imprensa, que a produção escrita ela vai aumentar e ela vai ser difundida de uma forma diferente. E aí a gente vai ter também o quê? A ascensão da burguesia. Então a burguesia começa a ter acesso à produção literária e, além de ter acesso, quem financia vai ser a própria burguesia. Nossa, gente, isso daí dá uma confusão, viu? Porque a partir do momento que a burguesia começa a financiar as manifestações artísticas, ela começa também a palpitar nos temas. E era antes assim também, né? Quando o clero que tomava conta, ou quando a monarquia que cuidava das produções artísticas, isso acaba sendo influenciado e acaba influenciando o modo de se fazer arte. Agora, ao invés de eu ter cantigas trovadorescas, né, com os jograis cantando, eu vou ter uma poesia palaciana. Lá dentro dos palácios eu vou ter festas com saraus, e a elaboração poética ela é mais complicada e mais complexa do que as cantigas medievais. Tranquilo? Então, por mais que a gente tenha uma herança aí, né, ainda das poesias, das cantigas trovadorescas, agora a gente vai ter uma mudança em sua forma. Tranquilo? Falando de Gil Vicente, talvez o Gil Vicente ele seja o mais importante para a gente entender aqui essa transição, e ele foi fundamental, importantíssimo, ok? A gente tem uma das coisas mais legais aí para mim do humanismo, que é o teatro vicentino, ok? O teatro vicentino, gente, ele critica os maus costumes e demonstra as fragilidades humanas diante do controle da igreja e da sociedade. O que o teatro vicentino faz? Apesar de ser influenciado pela religião, né, ele critica aí, e muitas vezes traz de uma forma cômica e poética os podres da igreja, né, os podres do clero e da própria sociedade. E ele faz isso através de autos do teatro romanesco, com fantasias alegóricas e farsas. Tudo isso que eu falei são gêneros literários, ok? Os mais famosos que o Gil Vicente vai usar. Deixa eu ver aqui. Isso, ótimo. Eu coloquei um pedaço de um auto que o Gil Vicente escreveu, que é o Auto da Barca no Inferno, do Inferno, que é um auto bem legal, que basicamente aí vai contar
a história do diabo, né, dentro da sua barca, recebendo pessoas, e essas pessoas serão julgadas pelo que elas fizeram. Vamos ler um pedacinho aí, até para a gente entender um pouquinho sobre a linguagem. Aqui é um diálogo entre o diabo e um frade, ok? Chega um frade com uma moça pela mão, e um broquel e uma espada da outra, vem cantando e dançando. Lembrando que isso é o teatro vicentino, tá, gente? Por isso que tá nessa linguagem dramática aí. Dramática no sentido de ser teatral. Que isso, padre? Que vai lá? Del gratias, sou cortesão. Sabeis também o tordião? Por que não? Como ora sei, pois entrai. Eu tangerei e faremos um serão. E essa dama, ela é vossa? Por mim a tenho eu, e sempre a tive de meu. Fizeste bem, que é formosa. E não vos punham lagrosa no nosso convento santo? E eles fazem outro tanto, e assim fui bem assoltado. Que coisa tão preciosa! Entrai, padre reverendo. Para onde levais gente? Para aquele fogo ardente que não temeste vivendo. Jura a Deus que não te entendo, e esse hábito não me vale? Gentil padre mundanal, a Berzebu vos encomendo. Corpo de Deus consagrado, pela fé de Jesus Cristo, que eu não possa entender isto, eu hei de ser condenado? Um padre tão namorado? Bom, acabou que eu cortei aqui. Bom, mas a história é essa daí, gente. O diabo, né? O padre, né? Ele chega lá na barca, né? E o diabo falando assim, ó, meu filho, você está condenado a viver no inferno. Inclusive, o senhor está como uma dama aí, como uma mulher, né? Você fazia isso quando o senhor estava vivo? E o padre fala, fazia, todo mundo faz. E ele acaba sendo condenado ao inferno. E ele até fala, mas eu sou padre, né? Meu hábito, né? Que é a roupa que eles usam, não vale de nada. E o diabo fala, não, senhor, né? O senhor vai ser condenadíssimo ao fogo do inferno. Então, Gil Vicente, ele mostrava esse lado, inclusive do clero, né? Que era um tanto quanto sujo. E o Gil Vicente não escondia isso. Tranquilo? Bom, e aí a gente vai ter o classicismo, que eu gosto bastante também, que são os princípios e valores da antiguidade clássica, né? Eles vão definir o Renascimento na Europa ali no século XV, e como eu disse, né, o humanismo ali, tá todo mundo junto, o antropocentrismo, ele é uma perspectiva humanista que vai aparecer dentro do classicismo. Então, o que a gente tem no classicismo? Racionalismo, que é a razão predominando sobre o sentimento, ou seja, a expressão dos sentimentos era controlada pela razão. Nós temos aqui o universalismo, os assuntos pessoais ficaram de lado, as verdades universais, de preocupação universal, passam a ser privilegiadas. Gente, isso vai aparecer em outras escolas literárias também, tá? Mas ela vai ter seu berço aqui. Inclusive, o parnasianismo, ele vai tentar remontar essa antiguidade clássica, ok? Para quem se lembra aí da arte pela arte, né? Da forma, da estrutura do parnasianismo. Olha aí, acabei de falar, hein? Perfeição formal, métrica, rima, correção gramatical, tudo isso passa a ser motivo de atenção e preocupação. Presença da mitologia greco-latina, que vai aparecer dentro do classicismo, e lá no parnasianismo também vai acontecer. O humanismo, né, que a gente acabou de falar, o homem dessa época se liberta dos dogmas da igreja e passa a se preocupar consigo próprio, valorizando a sua vida aqui na Terra e cultivando a sua capacidade de produzir e conquistar. Porém, a religiosidade não desapareceu por completo. Gente, é impossível a gente ter transições completas, ok? Sempre a gente vai ter uma herança ali da escola anterior, da corrente filosófica anterior. Então, a extinção de pensamentos filosóficos não acontece. Inclusive, se aparecer extinção, a queda total, aniquilamento de características, isso é muito difícil de acontecer. E aí, gente, lá em Portugal, claro, né? A gente teve o classicismo também. O marco do início do classicismo em Portugal foi o retorno de Sá de Miranda. Ele estava na Itália, né? Em 1527. Ao voltar da Itália,
o Sá trouxe consigo um novo estilo literário caracterizado por aspectos renascentistas, o Dolce Estilo Nuevo. Deste modo, introduziu e divulgou a medida nova, a poesia clássica. Então, Portugal ele acaba sendo influenciado aí pelo classicismo italiano e começa a trazer essa corrente em uma forma de escrita clássica. Tanto é que a gente tem em Portugal aí os Lusíadas, né, que vai ser a épica de Camões. Gente, os Lusíadas ele é fundamental, é uma epopeia. Nós já estudamos epopeia, já falei sobre elas, e Camões escreve os Lusíadas, que vai falar dos grandes feitos de Vasco da Gama, quando os portugueses atravessam os mares para encontrar o caminho das Índias, né? Uma loucura isso. Então eles passam por diversas aventuras e enfrentam leões. Leões não, né, gente? Leão no mar fica difícil. Gigantes, sereias e tudo que a mitologia pode trazer em relação ao mar. Bom, o caráter dos Lusíadas, aí, que é influenciado pelo classicismo da Europa, ele tem um caráter ufanista, né, nacionalista, está cantando os feitos heróicos de Portugal, é de corrente humanista, porque valoriza a razão e a ação do ser humano, não que não tenha mitologia, tá, gente? Mas o fato do ser humano ir e fazer e passar por cima dos medos, né, dessas histórias aí mitológicas, faz com que ele valorize a razão e a ação. Acabei de falar sobre isso, ele narra a viagem de Vasco da Gama às Índias, tem 1.102 estrofes e mais de 8.000 versos, é uma epopeia clássica, ok? Trouxe um pedaço aí para vocês dessa epopeia. Vamos ler? Esse é o primeiro canto, tá? Ela é dividida em cantos. A gente tem o canto primeiro, que é o seguinte. Isso daqui, se não me engano, já está numa reprodução de uma linguagem mais acessível, tá? Mas a original é um pouquinho diferente. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, as terras viciosas de África e de Ásia, andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei e da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudaram engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cálice de Alexandro e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto peito ilustre lusitano. A quem Netuno e Marte obedeceram, cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. E vós, Tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em vosso humilde celebrado foi de mim vosso rio alegremente, dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas, Febo ordene, que não tenham inveja, agir e hipotreme. Bom, então tá aí, os versos rimados é uma epopeia escrita, né, em versos, a epopeia clássica. Ele canta as musas, né, que é uma característica das epopeias. Ele vai recorrer à mitologia greco-romana, como eu falei no outro vídeo para vocês, esse amor enorme que os romanos tinham aos gregos, né, buscar dentro das artes gregas inspiração, está aí agora ilustrada e feita pelo Camões, ok? Os Lusíadas, gente, é a epopeia mais importante de língua portuguesa. Nós temos também epopeias aqui no Brasil, inclusive uma chamada Macunaíma, que é uma subversão da epopeia, né? Essa é o anti-herói contando seus feitos, mas isso daí já é um modernismo, é um outro papo. Bom,
A arte renascentista. Bom, o Renascimento, né, gente, ele vai buscar inspiração nas artes gregas, a gente já sabe disso, nas artes romanas. Os artistas medievais usavam a criatividade para servir a igreja, expressar sentimentos religiosos, e a gente sabe que a igreja financiava, né, não é à toa que grandes artistas como Michelangelo, Donatello e todos os tartarugas ninja, né, gente, vocês sabem que os tartarugas ninja são os artistas renascentistas. Leonardo, Michelangelo, Donatello, todos foram artistas do Renascimento. Eles iam lá nas igrejas, né, fazer as obras artísticas e era pela arte muitas vezes, não era pela religiosidade, ok? Em contraste, a arte do Renascimento simbolizava os interesses da época, celebrava o ser humano, geralmente retratando rostos e figuras humanas, né? E depois eu quero fazer uma aula só de comparações aí de arte renascentista para a gente conseguir observar como que nas artes plásticas a questão do antropocentrismo aparece. Os arquitetos do Renascimento não apreciavam o estilo gótico em que tinham sido construídas as catedrais da Europa, né? Apesar de eu achar lindíssimos renascentistas, eles dão uma nova leitura às catedrais. Eles voltaram a construir igrejas no estilo romanesco, contendo domos, janelas e sacadas para permitir a ampla entrada de luz e ar. Projetavam as igrejas para que parecessem perfeitamente equilibradas em termos de tamanho e forma. O Renascimento também produziu grandes gênios artísticos. 3 dos maiores foram quem? Rafael, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Os 3 eram italianos e nasceram no final do século XV. Gente, Leonardo da Vinci, por exemplo, ele foi um grande cientista, um médico, né? Então essa questão do racionalismo, da ciência, ela começa a ficar muito forte aqui no Renascimento. Bom, e aqui eu fiz um esqueminha para a gente entender. Assim, né? O esquema para a gente memorizar, melhor dizendo. Classicismo ali de 1527 a 1580. Dentro dele a gente tem o Renascimento, a Reforma Protestante, um retorno de arte greco-romano, racionalismo, universalismo, a perfeição formal, que isso vai reaparecer dentro do parnasianismo, né? Depois de alguns séculos, e o principal representante para a língua portuguesa vai ser o Camões. Vamos fazer um comparativo aqui do trovadorismo e do classicismo. Né? O trovadorismo eu falei no último vídeo. Enquanto lá no trovadorismo, né, o conteúdo é o amor cortês, a cantiga de amor, aqui no classicismo a gente tem uma idealização amorosa, neoplatonismo, nós temos predomínio da emoção no trovadorismo e no classicismo predomínio da razão, trovadorismo, cristianismo exacerbado. No classicismo a gente começa um paganismo no sentido de a igreja não está, apesar dela ainda ser muito poderosa, né? As verdades da igreja começam a ser questionadas. No trovadorismo a gente tem uma poesia provençal, as tradições são populares, e aqui no classicismo a gente tem uma influência da cultura greco-romana, né, esse retorno. Os temas profanos e ruptura da mentalidade teocêntrica no trovadorismo, enquanto aqui no classicismo a gente vai ter um antropocentrismo, né, um homem no centro. O ambiente é cortês, rural ou marítimo no trovadorismo, e aqui no classicismo a gente vai ter uma questão universalista. Os temas amor, saudade, crítica de costumes que aparecem no trovadorismo, aqui no classicismo vai ser a busca da clareza e equilíbrio de ideias, exaltação do ideal cavalheiresco dentro do trovadorismo. No classicismo a gente vai ter o nacionalismo, o ufanismo, né? Não é à toa que a gente vai ter aquela epopeia e várias epopeias aí falando sobre a grandiosidade das nações. Em relação à forma, a gente tem um emprego de formas simples e populares no trovadorismo, enquanto no classicismo a gente tem o soneto, que é uma forma clássica, a gente dá uma importância grande à perfeição da forma da escrita. O trovadorismo a gente tem um emprego de medida velha, que é uma medida poética, né, que é típica do trovadorismo. Aqui a gente tem uma neomedida, é um emprego de uma medida nova na escrita. A estrutura é simples e há refrão e repetições nas cantigas trovadorescas,
enquanto no classicismo eu busco um equilíbrio formal. Ufa! Então a gente acabou de fazer uma literatura comparada em relação às características de ambas manifestações aí, artísticas e filosóficas desses dois períodos, ok? Bom, nós temos grandes artistas renascentistas, né, que vão se preocupar aí em fazer grandes obras de arte. Nós temos a Mona Lisa, nós temos a Capela Sistina, nós temos vários quadros, né, como a Madonna, e que vão acontecer no Renascimento. E eu gostaria de aprofundar nisso para a gente conseguir fazer algumas comparações. E isso eu vou fazer em outro vídeo, ok? Bom, só para a gente conseguir enxergar, eu trouxe aqui as escolas, eu coloquei como classes literárias, porque algumas aqui não são consideradas escolas literárias, e sim manifestações literárias, como o próprio trovadorismo, humanismo e classicismo, tá? Então, olha a ordem. Primeiro a gente tem o trovadorismo, depois o humanismo, depois o classicismo, aí chega o barroco, depois vem o arcadismo, o romantismo, o realismo e o naturalismo acontecendo juntos enquanto escolas literárias. Logo depois eu tenho o parnasianismo, gente, que vai fazer um retorno ao classicismo, tá? E vivendo junto do parnasianismo, a gente tem o simbolismo, depois eu tenho o pré-modernismo e o modernismo da primeira, segunda e terceira fase. Depois disso, a gente está vivendo, né? Nós estamos vivendo esse pós-modernismo aí, a gente ainda não sabe qual é o nome dessa escola literária. Alguns falam que nós estamos vivendo pós-modernismo, a gente não sabe se a gente vai ser uma escola de transição ou não. Isso daí só futuramente a gente vai descobrir. Bom, é isso por hoje. Eu sei que foi muita informação, mas espero que vocês tenham gostado. Hoje eu não me detive aqui a ler poemas com vocês, nem ler tantos trechos de obra, porque a parte mais importante é essa parte histórica e entender como que funciona filosoficamente as artes nessa transição da Idade Média para o Renascimento. Ok? É isso por hoje. Vejo vocês na próxima aula e tchau!